Eric Hobsbawm definiu o século XX como a era dos extremos. Mas para a nossa mídia jeca, extremismo mesmo é querer constituir família, pagar as contas em dia e não ser aporrinhado por pautas identitárias, apologia ao assassinato de bebês e ter alguma liberdade para reclamar quando o governo faz tudo de errado, sem que a Miriam Leitão fique dizendo que isso vai ser bom pra gente. É uma boa notícia do IBGE, as previsões mais recentes, ali no mais alto, né, nos mais otimistas. Ela cresceu 11%, um pouco mais de 11%, mas caiu na comparação com o mesmo período do ano passado. Contra esse mantra sem sentido da mídia que define tudo aquilo que é contra as ideias progressistas como extremismo, chamamos os suspeitos usuais. Arthur Machado, direto de Hong Kong. Agora ele Felipe Trielli, Quase isso, direto quase de isso. São Paulo. Luiz de Marnoto, direto das terras médias da sua imaginação. E eu, Carlos de Freitas. direto de Vamos Brasília. falar direto de Brasília. Direto dos estúdios. Em Brasília, 19 horas. Então é isso, chegamos aí a mais um programa 532, o cara fica enrolando, né? Nem vai, sei se chuta vai qualquer número. programa. Qualquer número. Pra falar, Aliás, que programa estamos? É bom Seria saber, legal, né? Vamos Seria saber legal para ter Pra uma falar o programa efeméride. 1000. não. Programa 1000. não, podia botar a numeração, porque às vezes facilita até. Lucas, E aí, nesse programa de aniversário, podia todo mundo ficar interrompendo todo mundo o tempo todo para homenagear, né? exato, um programa... É um programa Nossa. que ninguém consegue falar uma frase. Não, Uma não. única frase. E o tema, a gente faz um tema para cada um. Cada um... Mas esse tema aqui são os extremos, né? Extremos. Estamos nos extremos, né? Todo mundo diz, principalmente a Miriam Leitão, não, a juíza, né, que andou dizendo aí. andou dizendo... A Carmen Lúcia andou dizendo que o Brasil está num momento de muito ódio, muita confusão, as pessoas, muita mentira. No discurso dela, né? De discurso posse. do TSE, né? do O que é TSE. assustador, Diz né? que ela falou não sei Preocupante. quantas vezes a palavra ódio, deram uns números, né? O Estadão também agora quer posar. O Estadão agora Agora virou limpinho. Virou, E falou Quer limpar tantas sua vezes a mãozinha. palavra tal, falou não sei o que também. Eu acho que o Arthur Entre dormiu. Estadão Não. e poder, não sei o que é pior. Né? Que pariu. O Estadão Mídia e agora poder. tá... Aliás, não é só Estadão, né? Tem um monte de alguns gente jornalistas estão querendo falando, desembarcar, não, né? porque a esquerda tá arcaica, Exato. né? Aquele papinho da... Estão querendo desembarcar, mas estão que indo nós pra onde, precisamos modernizar. O que é modernizar a esquerda? É o wokeismo, pô. PSDB. É O PSDBismo. neoliberalismo. Neoliberalismo. O velho neoliberalismo. É isso. Mas o grande lance do Estadão, Miriam Leitão, agora também o Pondé deu para dar lição de moral também. O cara mandou faz o L nervoso e agora, não, veja bem, como o Lula, que absurdo. O que eu acho também que, assim, não vamos aos extremos, né? Como para seguir o programa. O cara fez uma bobagem e agora está falando coisa. Eu não acho que é hipocrisia. Eu não sei, eu não acho que o Pondé não, eu acho que seja um sim. hipócrita do nível Daniela Mercury. Não, Daniela Leitão. Daniela Leitão. Daniela Leitão é bom. Daniela porque já- Leitão, já junta as duas. né? Isso. Não, Daniela Lenin. Daniela Não, Leitão. ali é que são coisas diferentes. As duas elas servem ao poder, né? Elas são meio que- Descaradamente. descaradamente. O Pondé não tem desculpa para ter feito L. Desculpa, não tem. Não tem. Eu Não tem também desculpa. acho que não. Não tô né? passando E pano. aí o cara comparou o Bolsonaro com o Lula, fez o L e agora quer dizer, nossa, estou surpreso. Nossa, não tem a maioria como. dos libera bosta lá. Então, virou aquilo. É o inteligentinho. Né? Aí é que tá. O problema para mim do Pondé é o seguinte: ou ele é burro, o que eu não acho que é isso. Não, Exatamente, também acho que não. Eu posso ser generoso com ele e falar que ele é burro, porque isso eu acho que seria mais generoso. Sim. Mas ele não é burro. Então, o cara olhar o Bolsonaro, ou é aquela coisa da histeria, é uma pessoa histérica. Uma pessoa histérica não pode estar cagando regra em todos os canais aí, um monte de jornal e Mesmo revista. que ele acerte que nem um relógio parado. Que de vez em quando ele acerta. Então, o problema é o seguinte, ou ele falou que faz o L porque ele é histérico e acha o Bolsonaro a pior coisa do mundo e não olha
os fatos, A o que realidade. aconteceu, que na pandemia, mesmo com todas as coisas que ele pode ter falado que são desastradas, e falou mesmo, Falou mesmo, um monte de bobagem. gente reclama Falou quando eu bobagem. falo isso, mas, pô, falou coisa insensível, tudo bem, eu até entendo que o que ele falou não tem nada demais, mas pro cara que tá com a mãe morrendo, que tá com o irmão morrendo, não é um, né, Exato, você é exato. presidente, você tem que tomar alguns cuidados. Algum cuidado. Beleza, mas mesmo assim, se você é um analista, como o Pondé se coloca, você precisa analisar os fatos, e não foi isso que ele fez. Se tivesse analisado os fatos, ia ver que é a cagada que ia ser o governo Lula. E, cara, tava escancarado, né, o que ia ser o governo. Então, Olha, aí eles começam a chamar pessoas como nós, que já estávamos certos, e eles estão praticamente dizendo, realmente vocês estavam certos, mas vocês são extremistas. Esse é o problema. Para mim, esse é o ponto. A gente é extremista. Foi o que o Carlão falou, não sei se agora ou num vertical, é que basta você não seguir a cartilha, você é extremista, não tem, assim, mesmo que você seja moderado, nós somos moderados. Eu acho que nós somos moderados, assim, ninguém aqui avante patriotas, nada disso, não, entendeu? De Deus. Caps Lock. Não temos esse caps lockismo. E, no entanto, a gente é xingado de extrema esquerda, de extrema direita, de fascista, de Mas nazi. esse expediente da mídia de você pegar e colocar e transportar todo mundo, né, no balaio do extremismo. Né? Tem um artigo da Miriam Leitão falando, com Bolsonaro e Trump, Estados Unidos e Brasil se rendem ao extremismo. Ao extremismo de direita, lógico. Então, o extremismo sempre... de esquerda. O extremismo de esquerda não existe, né? Não existe. O que ela defende, nem existiu, que são as piores práticas na história humana, não é extremo. Você cortar as partes de criança não é extremismo. Você assassinar bebê não é extremismo. Mas falar que a economia precisa ser, né? Qualquer coisa assim. Exatamente. E você, tá quieto hoje? E aí, Arthur, você tá com sono? Não, tô quietinho, eu tô vendo que esse assunto... Não, eu tô com sono, mas esse assunto me deprime profundamente. Porra, quase todo assunto aqui deprime a gente. Porra, é foda. Mas é porque é o seguinte, quando a gente fala deles, do Pondé, por exemplo, o seu analista, nenhum deles para mim é analista. São todos demiurgos universais. O cara fala, mas ele não tá ali para analisar, tá ali para tentar construir um mundo em que as pessoas têm que seguir aquele mundo que ele considera ideal, muito embora ele esteja fingindo que está debatendo ideias, entendeu? No final ele está impondo. E essa turma, com esse discurso, na verdade, eles não assumem contraditório, não aceitam uma visão diferente, e eles agora estão usando esses termos, né? E o que me preocupa mesmo também é o STF. Discurso de ódio, ataque à democracia, porque ele só significa que no Brasil só é aceito o pensamento único. Se o pensamento não for pensamento único, não serve. Então o problema é esse, é que os caras são demiurgos universais, eles são a consciência da sociedade. Então eles acham que eles, mas eu insisto, da sociedade, eu acho têm o direito de pensar. Eu acho que não é o caso do Pondé, entendeu? Pode ser até fingimento, mas tem uma distância aí entre o Pondé e Miriam Leitão, né? Não, mas é que todos obedecem mais ou menos a mesma lógica, né? Olha, o caso do Pondé, eu vou, talvez, dando um desconto, que também não vai ajudar, é o seguinte, o cara trabalhava na TV Cultura, né? Sim. Que é um antro. Um antro. Às vezes o cara não quer perder o emprego. Às vezes é bem pequeno. Porque é uma coisa menor. É coisa até menor, é mais mesquinha. O curioso ainda. é o seguinte, na TV Cultura, ele era um contraponto, quer dizer, permitido, talvez, né? Aquela coisa, deixa o cara... até começar a parte de eleição. Sim. E aí ele se tornou também... Você tem razão. Né? Na época do Senso em Comum, a gente fez vários textos falando do Pondé, querendo se limpar, porque assim, tem essa coisa meio estética mesmo, né? Eu acho que o Brasil, além da má intenção, né, de servir aos governantes, tem boa parte dessa elitezinha que é pensamento estético. Porque o Bolsonaro é meio chucro, o Bolsonaro não é um cara que você fala, nossa, imagina num jantar na Vila Madalena, aqui desses lugares, eu levar o Bolsonaro, sei lá, meio grosseiro. Então essa elite que só tem um estético.
Uhum. né? Só É o olha que importa esteticamente. mesmo. O estético superficial, Superficial, né? Quer dizer, estético, não é não tô falando de estética, né? sim, Porque sim. a estética tem Arte. alguma coisa de moral Sim, e a parte moral do Claro. Bolsonaro, por exemplo, é muito melhor do que a da Miriam Leitão. exato, né? Então, Se você a pensar pessoa- na parte, né, no O- todo, que é o No bom, todo, belo e claro, verdadeiro, exato, o exato. Bolsonaro está muito mais no belo do que Exato, essa exato. elitezinha, Ou no né? verdadeiro, vai. Quer dizer, porque é uma É coisa uma só. coisa só, é. O Henrique lá, esqueci o sobrenome dele agora, cara. Soldani? Que faz aqueles twitters bons. Soldani. Soldani. Qual? Rodani, né? Isso. Soldani, Henrique Soldani, Soldani. exatamente. Não, ele é ótimo. Ele fez há um tempo atrás, já uma sequência no Twitter, ele pegou o Pondé. Ele pegou o Pondé, aí mostrou o discurso do Pondé num determinado momento, e a partir do momento que ele é contratado por outra emissora, e aí começa a receber de outras fontes, e como ele muda o discurso com a mesma tranquilidade. O que ele falava antes mudou. Ele era contra PT, virou defensor do PT. Exato. Essa tweet aí do Soldani, do Soldani é muito boa, para mostrar, por exemplo, que eu acho que ele não é tão inocente quanto parece, entendeu? Ele não Exato. está, de fato, ali querendo discutir e deu uma tropeçada. Ele sabe o que está fazendo. Talvez ele seja até pior digamos- que a Miriam Leitão nisso, né? Digamos Sim. que ele disfarça um pouco mais do que o Reinaldo Azevedo. Então, talvez seja, o que ele Ok. falou, talvez isso seja até pior. Porque a Miriam Leitão, que a gente sabe o que ela quer. Sabe né? que porra é aquela. Ele não, ele é uma figurinha meio né, misteriosa, né, fala por E baixo. olha, eu vou dizer que eu já gostei muito das coisas que ele falava, principalmente antigamente. Quando Sim, todo mundo era sim. meio anti-PT, era fácil. Né? Todo Exato, mundo- exato. Era um exato. monte de gente que hoje a gente vê que não tem nada a ver. Não, e o Mas- curioso... desculpa, fala. Mas o próprio Reinaldo Azevedo, por exemplo, foi um cara que fez minha cabeça total na época. Muito da minha saída da esquerda veio dele. E hoje eu não reconheço. Eu falo, não é a mesma pessoa. Não, óbvio. você é uma legião. Com certeza teve alguma coisa ali mal explicada até hoje, não vou dizer, né? Porque eu também não vou acusar Não, ninguém e sem ele prova. tem um discurso de ódio Ao monstruoso. contrário é um agora, né? Contrário, absurdo, mas... Eu até O às cara- vezes fico pensando, pô, era assim que os petistas deviam se sentir, né? Quando eu ouvi É. ele falando aquilo. Porque ele é uma odioso sensação. mesmo. Mas assim, de qualquer jeito, isso me tranquiliza em relação a mim mesmo, eu enquanto mim, Sim, enquanto enquanto mim pessoa, mesmo. Eu, enquanto mim, próprio. Quanto a mim mesmo. Assim, então eu não era o Pondé falando, era o que ele tá falando mesmo. Porque quando ele começou a mudar, eu falei, pô, tem coisa errada aí. A mesma coisa do Reinaldo Azevedo. Não foi porque o Reinaldo é super legal. Não, algumas coisas eu vi que não fazem mais sentido, outras menos sentido. Eu acho que muita gente passou por isso nessa mudança, né? Teve até uma certa... como é que é? Os russos, né? Já que o pessoal diz que a gente é russo, teve os expurgos, né? os Teve soviéticos. uma espécie de expurgo natural. As pessoas começaram a falar coisas que você fala assim, pô, esse cara não é tão inteligente, ou não é tão honesto, ou não é... Exato. Eu nem tô falando também que o Pondé é desonesto, alguma coisa assim, mas eu acho que tem alguma coisa fora do lugar aí. Não, né? total, Nessas total. pessoas, né? Pra mim, é aquele cara que entrou no personagem, entendeu? Vestiu o personagem que ele criticava, o que é pior, né? Que é o Ele não, tem, então, você olha É olha isso que pra eu ia ele, falar. O ele curioso... tem aquele ar exatamente o que ele reclama. O que a Ele gente... sente-se esteticamente superior aos outros. Né? Eu sou, Exatamente. porque eu falo com esse trejeito muito legal, assim, as pessoas me ouvem. Pelo amor de Deus, né, amigão? Bota um pouco de testosterona aí. Eu Né? falar isso. Então, com aquele jeitinho meio sei lá, enfim, não posso... meio afeminado. É, Tipo eu, Eu assim. acho que esses caras, sou igualzinho. esses caras todos, eles sofrem no Brasil da síndrome lá do príncipe de Lampedusa, que fala que, pô, tem que mudar tudo para tudo continuar como está. Sim. isso Então, aí. o que eles queriam do Bolsonaro é que mudasse tudo para tudo continuasse como estava. Então, o Bolsonaro ia ser o cara que prendesse o PT, depois ele ia entregar o governo para o Guedes, Sim. 100%, ia se acalmar, pô, não ia tentar mudar o sistema, ia começar a fazer um neoliberalismo um pouquinho mais conservador, algumas pautas. E aí, quando o Bolsonaro não se mostrou isso, e principalmente, nem eu digo o Bolsonaro, acho que os apoiadores, o povo, a população, Uhum. os caras ficaram preocupados, porque eles acham que perceberam que vinha uma mudança, ou um desejo de mudança, que ainda existe, por isso que eles falam do discurso de ódio, eles querem reprimir Sim. isso, que eles têm medo, né? Porque o que eles querem é que tudo continue como está. Eles querem ficar achando caras que façam uma pseudo-briga política. Né? E como a mídia manipula isso, né? A primeira pergunta aqui do nosso
usando esse tipo de linguagem, né? Do tipo, sempre que é o bolsonarista fulano de tal, sempre quando o cara está um pouco fora do discurso, eles já Exato. dão uma Vai. adjetivada, e quando é o especialista, é o cara da USP mais radical que tem de esquerda, mas é o exato. especialista Sim, e não sei o sim, quê. exato. Ao professor, não sei o que lá. E, cara, quem tá tarimbado como a gente, porque a gente até trabalha com isso, você saca na hora. Primeira olhada, a primeira coisa que eu vou fazer quando tem algum especialista na imprensa falando qualquer Sim. coisa é buscar a capivara do cara. E não dá outra. Normalmente tem ligação com o IPCC lá, com o IPCC não, com aquele Instituto de ICL, Meio PCC, Ambiente, o PCC. ICL, tem sempre ligação O PCC. todas essas... PCC, não, PCC Não. nesse caso não. Mas talvez PCC o partido, né? Aí pode ser. Mas tem um monte de ligação com ONGs. Teve até um cara que eu não lembro o que eu estava escrevendo, era um negócio, eu falei, pô, esse cara aqui eu não era um especialista em clima, bem assim fodão. E eu falei, pô, eu vou procurar o que esse cara, porque ele falava coisas muito assim, by the book da ONU, assim, né? Falei, tem alguma coisa aí esse cara. E eu fui procurar os suspeitos, né, De sempre. sempre. E o primeiro que eu procurei foi o Soros, né? A Fundação Open Society, não sei o quê. E eu não tava achando, eu falei, caraca, pô, acho que não tem mesmo esse cara. Aí eu pensei, não, Fundação Ford, não sei, então não tem Fundação Ford. Pô, esse cara talvez seja mesmo independente. Aí eu lembrei, Rothschild, faltou mais um. Cara, não deu outra. Instituto, não sei o quê, dos Rothschild, bababá. Sempre Cara, tem eles, sempre né? cai, e é um cara grossa dentro dos institutos. Ele até dentro da ONU, ele faz alguma coisa, mas eu falei, pô, se ele só tá na ONU, mas não tem nenhuma outra ligação. de Mas repente tem, cara. tem. Nesse caso, pelo menos, tinha essa ligação. Então, a imprensa, cara, como ele era descrito, era só como um cara que entende muito do assunto. Não tem nenhuma ligação com Ninguém ninguém. fala a origem. Agora, se é um de nós, que eu nunca conversei com o Bolsonaro, não apoio ele cegamente, eu só acho ele muito melhor que o Lula, o que é óbvio, até o Pondé já percebeu que é óbvio isso. Gosto do cara hoje, mas já fui meio pé atrás por causa de estética também. Sim. Eu fui um cara que a estética do Bolsonaro me incomodou. Também. Eu acho... mas a gente assim, é burguês, já você né, descrito como é um bolsonarista, já fui descrito assim, Sim, entendeu? já aparecemos em coisa de aquelas... Gabinete do ódio. Tava numa festa de um amigo, de repente aparecia a foto lá com o meu nome, trabalha no Senso em Comum, Gabinete do Ódio, não sei o que. Caraca, bicho, eu nem escrevia pro Senso em Comum. E tipo, cara, é isso, é assim que a imprensa vai colocando vocês, a gente como extremista, né? E ocultando o lado deles, né? Eles fazem muito bem esse jogo, até porque eles têm todo o aparato, né? De ocultar justamente essas coisas. Os caras que trabalham nos institutos, que trabalham para a ONU, que trabalham para todas essas eles organizações... não podem entregar o esquema, né? Exatamente, ficam ocultando isso, parece que são pessoas independentes, quando o lado independente é justamente o outro, que está tentando apontar o problema. Tem muito menos ligações com coisas maiores. Por isso que eles querem impedir, né? Por isso que eles querem cortar, eles querem calar. A verdade é que assim, o nosso lado, não gosto muito desse negócio do nosso lado. Nosso lado. Mas é o anti-establishment. Mas o anti-establishment, exatamente. É desorganizado, por natureza, né? Então, quer dizer, a gente não tem um esquema montado para conquistar corações e mentes, entendeu? Com uma coisa bem elaborada, um plano de... Por isso que essa história de gabinete do ódio é uma das coisas mais ridículas que existe, é só passar uma semana aqui dentro. Coisa do seu Estadão, coisa do seu Estadão. Coisa do Estadão, que agora quer pagar de... Que quer agora pagar de, nossa, precisamos de liberdade. Que liberdade? Você apontou o dedo para um monte de gente. Exatamente, apontou o dedo para um monte de gente. O que eu acho é o seguinte, a gente não pode perdoar essa galera. Não, porque delator. Exatamente. Tem que... Cagueta morre cedo, lá na minha terra. Tá bravo, hein? Ninguém Não, ninguém vai matar ninguém, não, pelo amor de Deus. Aí vai tudo preso aqui. Não, tá bom, cagueta... Some. Não pode ser perdoado. Pronto. Leva beliscão. Mas isso também é uma coisa, né? Os caras falam as maiores barbaridades e tudo bem. E são ligados a Che Guevara,
a não sei o quê, os caras mais violentos. E a gente não concorda com um monte de coisa dos caras lá, os gringos. Chega um maluco atirando em adolescente nos Estados Unidos, ó, viu? É tudo uma ligação só. Sim. Aquela especialista que depois foi cancelada pela esquerda, A da Bahia baiana, lá. a baiana. A Michele Prado. Michele Prado, Michele Prado. que falava que a gente tinha ligação Sim. com o Bannon, É. que também nem é nada demais. Não, né, ela cara? foi a que caiu, que tinha ligação. Só que caiu eu não- na brincadeirinha lá do Rabanete, cara. Essa história do Rabanete, vamos Isso é legal, para contar falar sobre rapidamente. extremismo. Isso é É. interessante, porque Não, pra- essa moça da qual estamos falando, falando ela é especialista em extrema-direita. na extrema-direita, em escrever sobre a extrema-direita, a história da extrema-direita, enfim. É uma pesquisadora Só do fazendo, assunto. antes de você contar a história, assim, ela pega e coloca, escreve livro para falar. Sim, tem livro. sobre Tem isso. livro publicado. E aí foi apontar um erro da Daniela Lima e foi mandada embora. Quer dizer, assim, nunca... E foi chamada depois de quê mesmo? De artista plástica, sei não, lá, uma coisa detonaram assim. a De mulher. especialista foi para artista plástica Exato, em 2 segundos. Mônica Bergamo, aí sim você viu toda a organização da esquerda para atacar a menina, né? Enquanto a gente atacava de forma totalmente desordenada, nem conhecia as outras pessoas que ela estava falando. Atacava assim, né? Não, Criticava, né? Não, falando assim, cara, como é que pode Porque, uma assim, pessoa dessa se chamar... E aí ele vai contar a história porque a gente sabia que não dava para confiar numa pessoa que diz ser especialista de extrema-direita. E aí conta por quê. Vou contar. Porque, só um detalhe, ela via símbolos de Então, supremacia branca em todos os Exato, cantos. exatamente. Então, assim, tomou leite é supremacista branco. Exato. Tomou água, enfim. E fala que era tudo simbólico, eles Tudo têm simbólico. esses códigos. Sim. Eles E aí- usam esses códigos, vai. E aí conta. Mas só antes de falar, isso é uma coisa interessante, porque os nossos ataques, que são críticas, na verdade, Sim. nunca fizeram ela perder emprego, Não, nunca fizeram eles ela... simplesmente Os falaram. ataques da esquerda fizeram ela perder emprego. Exato. Então, assim, só que no caso deles são E críticas. destruíram a reputação dela. A reputação Né? A Não gente que ela não tava tivesse alguma, né? reclamando. Rapidinho, né? Os caras mastigam e cospem, Cospe. sem o menor Exatamente. pudor. Mas enfim, a Mas especialista, nem sei se ela sabe isso que eu vou contar agora. Eu acho que pouquíssima gente sabe. Exclusivo aqui. Estúdio. O Morgan sempre falou, não, depois eu quero fazer direito, mas Esse não dá um fez bom até corte, hoje. bom corte, hein? Faz o corte. aí. Não fez até hoje, então quem vai contar sou eu. É isso aí. Esse negócio. É o seguinte, a gente tinha um grupo de amigos, não tinha nada a ver. A gente até falava de política de vez em quando, mas era um grupo de amigos. Vinham almoçar, a gente combinava, vamos se encontrar na panela e tal. Entre esses caras tinha o Morgan, o Flávio Morgenstern, e tinha o Felipe Martins. E tinha outras pessoas, assim, completamente desconhecidas, de fora do... Eu mesmo não fazia nada, não tinha nem feito a live ainda na época. Eu não era anterior, nada, tipo, não Era era um conhecido, amigo, não trabalhava com Era um isso. grupo de... Grupo de amigos, né? E aí teve aquele negócio do... Como é que é o nome daquele animal? o putz. Texugo? Não. Texugo. Texugo. Tanto Texugo. é que o nome, uma época, ficou Texugo. Ficou Texugos, É. Tinha um texugo que esse pessoal falava, esse aí é o símbolo da extrema-direita e não sei o quê. Os texugos e não sei o quê. Beleza. Peraí, porque o Felipe Martins postou um texugo e fez uma descrição do texugo como um bicho guerreiro. Entendeu? Ele usou o símbolo. Não, tinha o símbolo. Nesse caso tinha o símbolo mesmo. Tinha. E ela falou assim, tá vendo? A extrema-direita, né, usando esse símbolo, porque esse bicho é o maior predador que existe e tal. Então, vão engolir a gente, vai matar todo mundo, vão morrer. Bom, segue o jogo, ele começa a postar coisas e toda hora, todo mundo, inclusive da direita, começa a ver símbolo em tudo. Ele postou aquela poesia famosa do Dylan Thomas. Isso aí é extrema-direita e tal. E a gente começou a falar, qualquer coisa que você postar vai virar um símbolo da extrema-direita. Não, tá de brincadeira. Posta aí um balão azul, sei lá. Posta qualquer coisa. Aí alguém lá falou, posta um rabanete. Aí ele pegou uma pintura, uma natureza morta de um rabanete. E postou. Cara, em meia hora... E fez uma linguagem meio... como era o nome? Vaporwave, não. Vaporwave, não era. O primeiro foi só o quadro. Foi só o quadro, E aí, eu repostei, o Morgan repostou, e a gente colocou outros rabanetes e não sei o quê. Cara, aquilo virou tese dessa moça aí.
Porque o rabanete é o radical, E porque a em raiz. inglês, rabanete é radish, uma coisa assim. Ele falou, radish. a raiz é radish, de radical, que é a mesma raiz de radical. Cara, Então é assim que funciona esse ecossistema para botar a gente na extrema da extrema direita. Como é que se diz? Aí desistiu, foi Nem embora. quer mais falar. não quero mais bater papo. Eu vou pegar e fazer uma anotação, pô, para não esquecer o que vocês estão falando. Coloca a gente na extrema da extrema direita como supremacista branco. Cara, Imagina. supremacista branco. A Aqui gente só tem colocar- mulato, porra. Porra. Não tem um branquelo aqui, Eu pô. sou árabe, bicho. Só Tem o nada nosso de- câmera, é o único branco. Eu sou Moro, bicho. Eu sou, a gente é primo, né? É Primo. Moro também. Nós pegamos vocês lá uma época. Ó, Tem o ô, pessoal Télio, da África ali. cuidado. A gente é meio... cuidado que vão pegar a sua frase aí, eu sou Moro, vão recortar. Não é muito. Cuidado. É sério. Eu sou Moro. Exatamente. Vão dizer que o quinto elemento virou humorista. Humorista. É, humorista. Deixou de máximo ser humorista. Mas é isso, a história é meio longa, Sobrancelha. mas é isso. Como as pessoas. E a gente comentando lá, e a própria direita, tá? Começou a querer fazer, descobrir o que tinha por trás daquela Isso é coisa, divertido, né? Fazer. E a é gente legal. dando risada, falando, Trollagem. cara, olha só o Trollagem. absurdo, qualquer coisa que você falar vai ser isso. E não deu outra, quando o cara foi arrumar a gravata, um gesto bom, racista. Cada agora tanto que ele tá tá em preso, cana, né, cara? tá em cana. Então isso acontece com todo mundo. Se Aliás, você- solidariedade aqui para o nosso amigo Felipe Martins. É isso aí. Agora a gente virou extrema direita. Agora Deu uma volta. amanhã a PF Porra, tá aqui. Foi o Luiz que falou, hein? Luiz falou, Não tem nada a ver Porra. com isso. chocolate e livro pro Luigi. Não. Der uma É, volta. Você empresta os advogados para ele. A gente está quase na esquerda, de tanta volta que deu. Vai ser 380. Nossa, 360. Mas essa ideia de 360, extremismo Passa um pouco. passa um pouco, passa um pouco. Não, mas essa ideia de extremismo que a mídia coloca é tudo baseado na linguagem que ela imprime para ferrar com as pessoas. Você pega, por exemplo, o que aconteceu lá no 8 de janeiro, não defendo, entendeu? Claro. Arruaça é arruaça, mas qual é a definição? São terroristas. Até Terroristas. pouco tempo atrás, não sei como é que está agora, eram terroristas. Na semana passada, ou nessa semana, invadiram A nossa assembleia aqui. Não, a Assembleia Não, lá do Paraná. Do Paraná, Foi uma ontem. puta de uma arruaça. Não há nenhuma menção Ao em relação ao terrorismo, Terrorismo. nada disso. Até porque não nenhum é, dos dois casos Porque é não é, terrorismo. exatamente. Não é. Não é aqui, não é lá. Sim. Quando em 2013 os caras invadiram lá, botaram fogo, foi mais Sim. mais Muito radical mais até do radical. que Subiram no Planalto. subiram no Planalto, quebraram um monte de coisa. Aquilo ali não era radical, não era terrorismo, enfim, é arruaça, é baderna, como a esquerda faz. Então você pega essa linguagem que eles transformam, e aí muita gente cai nessa... Cai, nessa... não, cai tranquilamente. Não, essa preocupação com o discurso de ódio, preocupação com Porque, o cara, supremacismo. É que aqui no Brasil o supremacismo branco não cola cola muito, muito, mas nos mas Estados nos Unidos Estados cola Unidos pra burro. Se bem que agora com essa história, essa palhaçada do Trump ser preso por motivo nenhum, a galera parece que vai mudar o jogo lá. Mas esse medo da extrema direita é um negócio fake, só que cai. Quem assiste só o Globo News o dia Exato, inteiro né? cai, acha que tem realmente... Claro, eu não estou dizendo que não existam focos de nazistas ou de... Exato. no Brasil, tem, sei não, lá. tá cheio, não. Tem vários- sites de supremacista branco. Então, de- o Como é que não ponto existe? é isso, Forchan. o ponto é isso, Você pega, por exemplo, fascista. Primeiro que fascista hoje, essa galera não sabe o que é, Anacrônico. Nem enfim, sabe. não sabe o que é. A palavra O vazia. próprio nazi, eu não pode falar, mas assim, tudo virou modo de xingar e modo de te colocar num lado de extremismo. Porque o extremismo, em qualquer dos lados, é complicado. Ninguém está dizendo que eu não quero conversar com alguém que é de esquerda. Muito pelo contrário. Né? A gente Quem teve não aqui quer o é ele, Canito normalmente. O Canito esses foi dias, que é um ótimo. cara de esquerda, mas que você consegue estabelecer diálogo porque não é radical. O problema é que o radicalismo que está na mídia, esse é muito radical. Então eles estão tentando trazer qualquer pessoa moderada para o radicalismo, porque está do outro lado. Porque está do outro lado. Exatamente. Né? Fala aí, Agora, Arthur. no entanto, a gente conversou com um cara de extrema esquerda
Sim, aqui no programa, que é o Rui Pimenta lá. É. Ih, Ele eu anda falei assim, tretando com o Kim no É. Twitter. Tá engraçado. Tá engraçado, tá divertido. vai lá. Mas Eu não vi, Treta- tem tretado com o Kim? Eu não vi. Tem, não, o Eu tô sem PCO tá Twitter. na. o PCL tá puto com o Kim. Ah, Tá puto com o Kim. É, Ah, mas eu também tô, quer dizer que tá Com o Kim ou com o com PCO? os dois. com os dois. Um abraço pro Kim e pro PCO também. É isso aí. Vai. Vai Diga lá. lá, Arthur. Eu botei um ponto que eu acho que esse pessoal, não é que eles só usem linguagem, eu acho que eles chegaram a uma conclusão que eles pensam assim hoje em dia para tudo. Primeiro, eles decidem o que eles vão fazer. A receita deles é, eles decidem o que eles vão fazer. A partir daí, eles usam uma série de ONGs e think tanks e trabalhos acadêmicos para justificar aquilo que eles querem fazer. Isso. Sim. E usa a mídia para propagar isso. Me deu. Então, quando você... A Quando você vai mídia é um conversar com instrumento, uma- isso, boa. É o isso aí. instrumento. Quando você vai mídia. conversar, por exemplo, e você vai achar que você tem um debate honesto, que você está tentando debater, tentando convencer o cara. Tudo isso é mentira. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo que eu estava lendo hoje de manhã no Financial Times, o Martin Wolf, que é um economista, não sei o quê, aí ele botou assim, na coluna dele, o título da coluna dele é assim, o aumento do nacionalismo coloca em perigo a ordem mundial. Olha só, o que está acontecendo são duas ideias de organização do mundo. Tinha uma organização anterior, está tendo uma outra. É um debate. Quando o cara fala isso está colocando em perigo o mundo, Aquilo, ele já determinou que um é bom, o outro é ruim. Entendeu? Sim, Então, assim, exatamente. todos esses caras, quando você vai conversar com eles, todos eles já determinaram. Então, não tem de verdade um debate, uma busca que você está tentando entender ou chegar num acordo de melhor viver. E aí, o que eu fico maluco é que não é só que o cara já determinou isso, ele tem todos os trejeitos. Então, não, é o caso do rabanete que vocês falaram. Não importa o que você faça, o cara vai pegar aquilo e vai usar um trejeito de escândalo. Isso. Vai usar um trejeito. Já existem todos os trejeitos da alienação de que está tendo uma descoberta, né? Que nem agora os termos, né? Bolsonaro é flagrado no jet ski. Então, só do cara usar o flagrado, você fala assim, porra, deve ser alguma coisa ilegal. Na Sim. verdade, ele tá andando de jet ski, entendeu? Aham. Então, a mídia já pegaram os trejeitos dos falsos escândalos. Então, assim, não tem debate mais com esse cara. E o que deveria ser escandalizado. escandalizado, o que deveria ser escândalo não é, né? Aí vem a Daniela Lemes falar que não, tá tudo bem, essa coisa de taxar é normal. A suposição de deixar de taxar o brasileiro não existe, ela só quer taxar o chinês. Só existe essa solução, ela fala como só existe Mentira. Então, assim, o que é para escandalizar não escandaliza, o que não é escandaloso vira escândalo. E isso, cara, vem de lá, vem do governo. É o governo que pauta a Globo, é o governo que está mandando tudo isso aí para a Globo. Né? No caso específico desse, do extremismo, enfim. Eles vão tentar colar isso agora com a eleição americana, vão tentar colar isso no Trump, e quando vier para a nossa, vai ser a mesma coisa. Eu acho que nós estamos um pouco mais vacinados contra a mídia, né? Inclusive porque pandemias e vacinas, enfim, estão sendo... mundo. O mundo, acho que o mundo sacou um pouco isso, e aí eles têm que radicalizar, e aí eles vão judicializando, né? Porque o problema é justamente esse, vão usando instrumentos cada vez mais coercivos. Esse é o perigo. Coercivos, exatamente. Porque enquanto estiver gritando aí, a gente grita bate de volta. Entendeu? O problema Mas é aí não cortar o fio, né? Exatamente. O problema é que eles querem também cortar o grito nosso, né? Tem questão da censura, censura descarada que os caras estão pregando. Mas isso, vocês tocaram num ponto que é interessante, né? Porque são vários momentos essa coisa veio num crescendo. Primeiro foram os think tanks e coisas que é uma coisa normal, não tem problema nenhum. Só que se existe um think tank de direita ou alguma coisa, uma organização de direita, seja as pessoas se juntarem, um grupo de empresários vai se juntar para fazer um jornal. Exato. Empresários bolsonaristas fazem um jornal, não sei o quê. Agora, os empresários a Fundação Ford, Fundação Ford, os não, Soros, tá tudo bem. Eles têm 50, financiar. Pega aquele Nexo, jornal Nexo. Você vai ver quem financia, de onde vem e tal.
é tudo dessa Dessa galera. do consórcio. É. Aí tudo bem. Então começa com a informação. Aí os caras vão lá. Aí da informação vai para a legislação, para o judiciário. O que acontece? O judiciário começa a usar a informação do A jornal matéria como forma de lei. Mas isso Então, ó, já faz tempo já que os faz, caras estão fazendo. então, mas isso foi um passo depois, né? Sim. Quando a mídia já estava em uníssono, qual é o problema aí? Não é o think tank, é a mídia ser também um think tank, que acaba só que disfarçado de mídia. Então esse é o maior problema. E aí, no caso da Justiça, vai lá o juiz do Supremo e fala, bom, conforme saiu no jornal Folha de São Paulo, você fez isso aqui e aquilo ali. Aí não dá, né? Aí começa a virar realmente o poder total, que é o totalitarismo, a tecnocracia, tudo isso que a gente vem aqui Porque basta brigando contra. Basta ter um mínimo de bom senso para qualquer pessoa. Se você colocar o monopólio da verdade e da informação na mão do governo, não é eu não estou falando desse governo, foi qualquer governo. governo. Você imagina se entra o Bolsonaro e ele tem esse monopólio. Também não quero, Acabou, exatamente. cara, acabou. Entendeu? Não pode, ninguém pode ter esse monopólio. Então esse é o grande... Porque você olhar e falar, cara, é simples. Você acreditar que o governo é o responsável pela informação verdadeira, Que sejam, cara, eu tem digo como, mais, não é tem nem como, só o governo, não não. tem como. Que sejam as agências de checagem. Não Também pode, não tem não que ter pode. poder Não, legal nenhum deles. Tudo bem Não, se e- você checar, faz o que você quiser. Faça o que Mas você- você usar a agência de checagem para punir outra pessoa por fake news, parte não dá. também daquela velha ideia infantil, né, de você achar que você tutela as pessoas, entendeu? É. Eu sei o que é certo. Sim. Meu amigo, se você com mais de 20 anos acha que sabe o que é certo para os outros, você está com um problema psicológico muito sério, Muito sério. muito grave. Aliás, Então, você acha que você sabe o que é certo para você, já começa Já meio começa- esquisito. Aí Saber até os pros 50 outros, você vai... Não, dos 20 aos 50 você tem que achar o que é certo para Pra você. exatamente. Depois, bicho. Né? Vê o Arthur aí, coitado. É. Não, e outra coisa que a gente falou Coitado de aqui mim. que eu acho bom a gente pontuar é o negócio do radical, né? O radicalismo em si, o que é radical, a gente tem que tomar cuidado, porque não tem problema o cara ter princípios profundos e que Lógico. daqui não vai passar. É que radical vem de raiz, quer dizer, é uma coisa que está cara, enraizada na sua o cultura, radi- na sua, enfim. Exato, o radicalismo que é ruim, que é o que É. eles dizem, e é mesmo. Mas é assim, isso é acontece. quando vira ideologia mesmo. Quando aí- Isso acontece, é o que aconteceu com o fascismo, assim, que a palavra vai perdendo o sentido. É. Assim, pega uma coisa antiga, que a gente falou sua besta. Quando você fala sua besta para o cara, você já não está se referindo à ao besta. animal. A besta, não, a besta... Besta, 666, the number of Ah, the beast. besta também. Entendeu? É. Não é a mesma coisa? Não. Então, tem um animal que chama besta? Não sei. Então, agora eu tô na Não, dúvida. besta, que eu, Não, que eu besta saiba, não. Besta, Besta seria é o demônio. referência Que ao... desembestou. É, Sei lá. não Desembestou, saiu o demônio, tirou o demônio. Olha só. sei. É. Bom, Não, desembestou. Bom, Os não nossos sei. filólogos de Corta plantão... essa p Não, toda, não corta pelo não, amor de deixa Deus. eles, Não, deixa não, eles não. comentarem aí. Sem o achismo pelo a gente não é amor de nada. Comentem e vê se a gente está certo ou errado. Diga aí, Arthur. Sou a besta? Pô, Não, sobre Não, princípios. sobre esse Sobre princípio, isso de- sobre isso, você estava... não, Porque eu sou um cristão problema é o radical, por seguinte, exemplo, se for olhar. Para mim, eu acho que a própria Pois é. base, né? se você não for um cristão radical, você não é um cristão, para Tá. começar. Olha só, eu tenho esse debate, cara, tem muito tempo, já tive esse debate em família, já briguei, já com muita gente, até com o vizinho. Mas é o seguinte, quando o cara fala isso, é porque ele está dizendo que o que tem valor, o que é correto, é exatamente o cara que é o flexível, em que ele Nem, aceita nem. um sincretismo de qualquer coisa. É. Então, seja um sincretismo político, seja um sincretismo religioso, é o que aceita uma mistura de uma nova... E veja bem, que o cara pensa o seguinte, mas isso não é uma dogmática. É uma nova dogmática misturada, onde você diz que o que você rejeitou de uma determinada tese, que você achava fundamentalista, tem que ser rejeitado. Sim. E só aquilo que você aceitou tem que ser aceito. Então é um radicalismo também. Ele Sim. também tem a sua raiz, entendeu? Só que é um princípio que o que vale é impulsionar em todos os campos das ideias um sincretismo, seja ele religioso, político, etc. Então ele vira e fala assim, a direita é muito radical, a esquerda é muito radical, né? Eu consigo ser o cara que junta tudo e acha a solução perfeita. E que acaba excluindo de forma também radical aquilo que eu discordo de cada um dos dois. Entendeu? Só que isso é uma ideia de sincretismo.
E esse É. sincretismo que tem religioso e político é a ideia de que dá para misturar. Então, só que a mídia usa isso. O cara é radical, o cara é radical, 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 radical. Bom, o cara que tem princípio é radical, né? Só é Qualquer um. radicalmente contra a morte de sim. É porque pessoas. o ponto. Eu o sou ponto- radicalmente contra a morte de bebês, por exemplo, no útero. O Não ponto tem- acusatório, Porra. o ponto acusatório sempre tem a premissa de que o lado que acusa é o lado que está certo. Eu te acuso, que tá então no meio. logo eu estou, né? Tem um velho amigo meu que definiu isso como transtorno do prisma luminoso, né? Que é o cara que acredita que só ele vê as coisas pelo prisma correto e o resto está todo mundo errado. E vocês aí, tinham que fazer muito isso, né? Vocês aí. Vocês aí, que escreveu um livro grande sobre crítica literária sem saber escrever. Não sei. Sem saber o português. Então, É. esses caras, vocês aí. Quando o cara já estou no coloca vocês aí, ele já tá, né? Já se colocou acima. Num patamar. Já se colocou acima. Eles lá que colocam a gente como vocês aí. Eles lá. Não, cara, você tem que saber a sua altura, o tamanho que você é e falar desse lugar, né? A gente, quando fala Nem aqui, mais nem menos. eu, pelo menos, eu tô aqui A embaixo. gente falou né? aqui há pouco tempo que nós, inclusive, temos essa mania de falar, não, porque o brasileiro, Não. os brasileiros, Sim. como se nós não Nós não fôssemos fôssemos brasileiros. Em alguns momentos, generalizações servem para você Claro. descrever um fato. Mas, Sim, mas sim. evidente, cara, você vai falar assim, as mulheres, os homens, os brasileiros, Que, aliás, os uma das alemães. coisas mais odientas que existe, alguém fala assim, não generaliza. Nossa, Generalizo não, sim. Para este momento tem que Se existe generalizar. um senão- negócio chamado generalização, é para ser Exato. usado. Desculpa. Exato. Vai lá. Você tem que generalizar. O brasileiro tem um pensamento estético. Isso, em geral, é assim. É verdade. Evidente que as pessoas mudam as suas Sim, vidas. Tem elas- uma cultura da inveja. Exato. Tem uma cultura um da inveja. é- Uma coisa, né, é um fato, não é um... Até pra gente aprender e evitar isso na gente. Exato, né? não é. Exato. A gente tem que reconhecer várias desses problemas que estão na gente, né? Não, eu ia falar que todo cara que fala não generalize é o mesmo que fala que nós temos que reconhecer a nossa humanidade. Que é uma generalização. Já generalizou. 100%. 100. Não, nós temos humanidade comum, não é bom, é uma generalização, né? 100%. Nunca ouvi o cara começa esse papo, não pode generalizar e tal, isso aqui e tal, e daqui a pouco ele é o hiper generalizador. E pergunta pra ele o que ele acha do crescimento do cristianismo, dos cristãos. Não, é um problema, porque cristão é tudo, blá, 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 blá. Sendo que já o vai fundo- generalizar. A gente, inclusive, vai ter vertical aí sobre esse assunto. Inclusive, já um spoiler para o próximo programa, né? Que Sim. justamente a gente vai falar um pouco disso, né? Você não pode, o Ocidente ele foi fundado, né, com uma base cristã que juntou, a base cristã juntou o moralismo judaico-cristão, a filosofia grega, Direito juntou romano. o direito romano, foi se fazendo, os primeiros padres perseguidos começaram a pensar isso, e você construiu o Ocidente só é o que ele é. Você só tem a liberdade de ser homossexual, de ser o que você quiser. Com essa base com essa sólida. Ela é que perfeita? Claro que Evidente não. Nem vai Evidente ser, que não. nunca vai E ser. nunca vai ser, porque é o mundo humano. Mas você não consegue permanecer com uma sociedade, né? Se você ignorar essa base. Claro. E o que está acontecendo hoje, assim, essa base está sendo ignorada. Essa base está completamente ignorada. Você pega o ateísmo não, o materialismo histórico, a perda, né, do transcendente. O mundo vira o quê? Vira o político. Você não tem mais nada. Pior do que, quer dizer, nesse momento ignorada e daqui a algumas gerações esquecida. Provavelmente. Quer dizer, simplesmente vai ser tirada do... Se bem que há um avivamento aí, né? O que é o inclusive, Sim, o que tem, não, o que claro, sido... eu estou dizendo que esse é o pior cenário, né? Seria... Mas você falou em algum momento no briefing que a gente estava conversando aqui sobre a China e a revolução cultural chinesa, né? Que fez exatamente isso, que assim, derrubou, destruiu completamente a cultura, inclusive boa parte da cultura chinesa, da própria cultura que é uma cultura milenária, etc. Não elogia muito que vão falar que a gente agente chinês. E lá, embora tenha uma resistência cristã, né, tem grupos de resistência, porque lá o cristianismo é muito perseguido, violentamente perseguido. Então tem alguns grupos. A boa parte sobretudo nas grandes cidades, boa parte da população dos jovens
eles não sabem nem quem foi Jesus Cristo. De ouvir falar. Nem de ouvir falar. Porque é assim, tudo bem, quanto tempo de revolução cultural? 80 anos, 70 anos, sei lá, 70 anos deve ser. Quer dizer, você tem algumas gerações, né? Umas 2, 3 gerações. Por aí já, que né, perderam já... completamente assim. E eu sei disso porque tem uma amiga nossa que trabalha com importação, exportação, e ela foi vender, e estava negociando uns presépios para o Natal. E que a China produz, olha só, a China está produzindo presépios. E aí, uma das pessoas que ela estava negociando perguntou e falou assim: escuta, o que é essa casinha com um bebezinho no meio do coiso? Entendeu? Com um bicho do lado. O que é? Por que vocês gostam? Ela falou assim: pô, é o nascimento de Cristo. Ela falou: tá, e o que é isso? Quer dizer, a menina devia ter uns 20 e poucos anos. Ela não tinha ouvido falar em Cristo, cara. Quer dizer, no limite, é isso que pode acontecer. Quer dizer, no Ocidente, inclusive. É que eu acho difícil, porque não, aí tem o sobrenatural, né? Que aí tem o sobrenatural, tem Deus que não vai permitir. de Almeida. Né? Olha lá, fumou um beck e agora tá pingando. Tá pingando colírio. Ou então vai fingir Quer fingir que tá chorando, fingir que se emocionou. Vocês acontece o seguinte, a idade é um problema. Então, não é o caso de vocês que não leem tanto, estão mais afastados da literatura, mas depois de um tempo lendo online, dá ressecamento de olhos, é coisa da idade. Não, isso aí, sabe o que é isso aí, né? Sabe que é isso aí, né? Eu não tem uso gente que isso. tem ressecamento. Tem vários tipos de ressecamento, né? O meu, graças a Deus, é só nos olhos. E tem vários tipos de olhos, né? De olhos e de olhos. O cara começou a ler depois dos 40, é lógico que vai né? Dá problema. A gente tá acostumado com isso aqui tem preparo, filho. Preparo visual. Músculo. Não, botar os olhos nos olhos. Mas olha só, essa parte do cara não saber quem é Cristo, quer saber quem é Cristo, não saber, faz parte de tornar Cristo apenas um profeta, tá? Da mesma estatura de Maomé, botar todo mundo na mesma mesa. Sim. Tanto que muita gente fala assim, não, eu reconheço Jesus Cristo, é um grande profeta. Então, assim, reduzir e alterar o seu papel histórico e as suas falas, né? Atribuir para ele que toda essa ressignificação, inclusive, do que ele falou, dos evangelhos. E sempre com a ideia de que eu reconheço que ele veio como um ser histórico, mas que ele não disse que era filho de Deus, e botar na mesma mesa que todo mundo. Você é apenas um profeta, e aí volta a ideia do sincretismo, que é juntar todas as religiões e todas as ideias políticas num famoso centrão. É isso aí, você falou uma coisa que é a raiz mesmo, falando em radicalidade, a raiz dessa história, porque se você não acredita que Jesus é Deus, então ele pode ter falado umas coisas que não estavam tão certas assim, às vezes ele exagerou numa coisa ali, e aí se você acredita que ele é só um profeta, você pode escolher, isso aqui que ele falou era meio exagerado, então isso aqui eu prefiro não escolher. Isso aqui eu prefiro escolher. Não cobiçar a mulher do próximo. Também não é assim. Também tá exagerando. Se o próximo tiver próximo. Só se o próximo tiver próximo. Voltando, ao negar isso, transformá-lo num profeta, você está negando toda a tua cultura. E outra. Exato. Aí começa a negar com a tua Mas cultura. mais do que isso, se você nega, e aí é um ponto que eu acho que o Chesterton falou bem, ou eu sempre, eu nunca sei. Se foi o Chesterton ou se foi o Roosevelt. Aquele outro que é protestante, amigo dos caras lá. Pô, C.S. Lewis. Eu nunca sei quem fala as coisas. As coisas que eu gosto, ou é Chesterton ou é C.S. Lewis. E se for santo, ou é o Santo Tomás ou é o Santo Agostinho. Eu confundo esses quatro. Mas eu até perguntar, o C.S. Lewis era protestante? Acho que não. Ele não era católico. Ele não se converteu ao catolicismo, não. Não é católico, não. Mas ele... Quer dizer, também me corrijam. Dados esquece. Foca no conteúdo, tá? Recentemente eu li, alguém me passou, inclusive acho que eu estava na BP, eles estavam fazendo um documentário sobre o Tolkien e o Lewis, e tem umas cartas do Tolkien, meio que assim, tipo, desesperadas. Você precisa para ele se converter. Volta pro catolicismo, volta pro catolicismo. Que a gente vai escrever eu acho que ele não se... Enfim, agora também chute. É um chute. Eu acho que ele nem chegou a ser cristão.
Pô, embora mas, defendesse todo... caraca, Não, mas assim, ele era um cristão cultural. simpatizante. Teórico, É, um simpatizante. Olha, entrando aqui no site, a vantagem de estar na internet aqui à distância é que eu posso entrar no site. E É. aí é bom que eu arrumei uma fonte que é boa e que nos ajuda, porque é uma fonte de credibilidade a todos nós. que é Wikipedia. Não, o padre Paulo Ricardo. Padre Boa, Paulo boa, Ricardo. boa. É. E o título do artigo dele, de 2017, era C.S. Lewis, um protestante que acreditava no Ah, aí, ó. purgatório. Aí. Aí, ó. Pronto, aí. Ou seja, eu Ou tava com o seja, pezinho aqui, né? Tava Era com um o pezinho. secretista, era um secretista. Mas a questão aí... Provavelmente está no purgatório, safado. Tudo isso para... Tudo Começou a ler dizer. agora, já quer detonar o C.S. Lewis. Pronto. É foda. Tudo Não, eu isso li pra agora o dizer- que o padre Ricardo falou. Pô, Sei, tá sei. certo. aí, você. Tá De certo. Tudo vocês, isso fonte pra- de vocês, pô. É Tudo minha isso não. para dizer, caceta, Vamos lá. o que eu queria dizer há 2 horas atrás era o seguinte, que Jesus, além de, se você diz que ele não é Deus, ele também tem que ser louco. Não dá para ser só um cara muito inteligente, porque ele diz que é Deus. Então o cara é doido. Tanto é que a minha leitura da Bíblia, logo que eu comecei a ler, voltei a ler, né, que quando eu era Uhum. bem jovem eu li algumas vezes, mas daí eu voltei a ler, eu falava, cara, esse cara é doido, velho. Esse cara tá falando que ele é Deus, porque eu ainda não tinha compreendido toda a história. Porque, olha só, Que ele era eu mesmo. fui criado, É. eu fui criado católico e depois fiquei meio afastado e tal, mas eu só fui saber que a fé católica, ou a fé também protestante, no O caso, cristianismo, que o que o cristianismo se cristianismo baseia. se baseia no fato de que ele é É Deus, Deus, sim, é sim, Deus. Eu sim. achava que era A base. também um profeta. Só que, cara, por quê? Porque e eu acho que muita gente dentro da igreja, tanto protestante quanto Sem católica, dúvida. não tem essa informação. Não é nem que o cara discorda disso, ele nem tem a informação, sabe? Tipo, não ficou claro que é isso. Então, isso muda tudo o radicalismo da coisa, né? Porque se ele não é Deus, tudo bem, pode ser que ele tenha falado umas coisas que você pode falar, isso aqui não tá tão certo assim. Não, ele é a verdade. Então, tem que Não, tá e certo. aí, e o óbvio, o cara assim, amar o próximo. Pô, ó, Qualquer até um, eu. até o hippie É, da esquina fala. só que é vamos lá. difícil, Não é, cara. não é, não é. Não, não, eu Então, digo, o blá, não, blá, falar isso, né? a frase você pode falar. O Exatamente. que volta ao tema, que é essa questão do ódio, que é o ódio que eles propagam, né? E aí eles jogam também no nosso colo. Eu estava vindo para cá, tem um vídeo daquele Eduardo Bueno, Putz, que é uma aquele das pessoas historiador. mais retardadas. Assim, olha, se tem alguém mais retardado que ele, eu não sei, mas pode ter igual, né? Esse é Assim, difícil. É um cara é um que cara- sabe um pouco de história. É, mas assim, você- não, né? saber. Também. O cara Caguei. decorar livro de história é fácil. É. Né? Agora, tem uma retórica, só que assim, o cara ele faz um vídeo atacando, acho que Balneário Camboriú, mas assim, Com ódio. ódio, assim. E é o cara que quer falar no debate como se tivesse propriedade, entendeu? Esse tipo de gente tem que ser Reclamando do escorraçada ódio. do debate público. É. Não dá para a gente tem que ser radical nesse sentido, não tolerar, É. entendeu? Esse tipo, Não dá pra cara, conversar com não um dá pra débil conversar desse. com Te acha um na base do assassino, tapa, sei né? lá o quê. Não dá pra conversar com alguém que já te Exato, encara exato, como um entendeu? demônio, Então, né? cara, então esse radicalismo a gente precisa ter, não extremismo, mas radicalismo contra gente que é extremista, que é radical, profundamente, que quer o nosso fim. Então não dá pra gente também querer, né, Dialogar estabelecer muito. diálogo com esse tipo de gente. Já falamos isso, eu acho, só uma coisa, que não existam extremistas Do nosso lado. de de direita. direita, sem Existem Que também tem que ser são escorraçados. tem que tomar escorraçados, tem muito que tomar chute na bunda muito até peteleco sair na do orelha. debate público. Exato. Entendeu, cara? Então, mas é legal diferenciar, definir definir para poder diferenciar. Eu queria voltar antes de falar disso do Bueno. O problema é que uma das coisas que a gente tem no Brasil que é o problema é que o cara que a gente acha que combinar fatos significa construir ideias Sim. ou pensamento. Sim. Então ele fica combinando fato, brincando de Lego, e não tem nada ali, mas fica um negócio que parece engraçado e ele constrói, fingindo que é um pensamento, mas é uma combinação de fatos aleatórios que ele vai combinando, parece que é bonitinho, mas não é. Uma coxa de retalho que não é um pensamento. Mas aí eu queria voltar e dizer, o que é definir? Porque a gente fala assim, não é que não tem extremistas. Tá, mas o que é o extremista? E esse é o ponto, o extremista é o Talibã, é o cara que partia para
a violência física. Exato, para o confronto exatamente. É o cara que armado. não tolera a existência do outro. Esse é o É o cara que extremista. enfia a pra matar. bomba no Extremista. metrô, entendeu? Exato. Esse- Então, só que aí talvez seja o ponto central do nosso negócio. Por quê? Que a mídia começou a estender esse conceito? Que o fato de você discutir a ideia é equivalente a você fazer uma violência física por causa dessa teoria maluca, queer aí, que qualquer coisa é uma agressão. Microagressão. Então, você colocar microagressão, você colocar uma ideia na ética dos sentimentos faz com que o cara se sinta atingido, a existência ameaçada, Exato. violentado. E aí o cara fala, pô, isso equivale a você botar uma bomba na casa do cara, que não é. Exatamente. E aí chama todo mundo de extremista, entendeu? É Esse o aquela problema. história do fio-fio virou estupro, entendeu? Então, Se assobiar cara, pra uma moça eu acho que bonita na esse é- rua virou um estupro. Quer dizer, os caras botam no mesmo Equivale, patamar. É. Exatamente. Mas E isso é bom pra quem? É bom pro estupro. É óbvio. Porque também o estupro vira fio-fio. No Exatamente. final, quando você... Porque se o tudo fio-fio é vira estupro, o estupro também é fio-fio. se tudo é estupro, nada é estupro. Exato. E aí eu acho que essa é a chave central, justamente deslocar o debate da razão para o sentimento. Para mim, esse é o grande ponto que a mídia fez, construiu ao longo do tempo. Então, assim, você não debate mais as ideias racionais, vai para o sentimento. Então é isso. Discordou do fato do sujeito querer fazer sexo em público, é homofobia. Exato. Entendeu? Exatamente. Então perdeu-se toda a conexão razoável, né? A razão, Não né? teve hoje. A razoabilidade do debate. Dois caras vestidos de cachorro, mas não cachorro fofinho, cachorro, aquela máscara de BDSM lá, como é que Tá. é? De sadomaso. Sadomasoquismo. Os caras no aeroporto, andando no aeroporto de Brasília, normal. Cara, pela coleira, com né? a A coleira. mulher segurando o Cara, eu cara não pela quero coleira. saber o que você faz no seu quarto. Faz o que você quiser. Eu vou até Claro. falar, meu, isso aí não é muito legal, mas, cara, faz Nesse aí. caso, Agora- eu sou a favor de extrapolar. Falar, então, cachorro vai lá no compartimento de carga. De carga. Eu quero que exatamente. vocês entrem dentro desse negocinho aqui. Tu é cachorro. Tu é cachorro, você quer ser cachorro, vai no lugar de carga. Boa. Entendeu? Vai pro compartimento de carga e não pode andar solto. Exato. Tem que botar tem dentro que ter do. o responsável. Tem que ter o responsável botar Agora, dentro do o lance aí é que negocinho. era um cachorro segurando outro cachorro Então, na não coleira. pode, Não pode, tem não coisa pode. errada. Tem que ter um dono. Tem que ter um Cara, dono. porque você usa E vai o mijar, argumento não pode. o argumento dele. Você quer ser cachorro? Então vamos estabelecer as regras para cachorro. Exatamente. Não é mais regra para humano. É isso Acabou, aí. cara. Agora, isso é que é fogo, né? Porque o cristão, quando a gente fala, o cristianismo, eles colocam, por exemplo, quando você fala, isso aí é pecado, como um ataque. Isso, Né? Só que o cristão não vai falar assim, isso aí é pecado, você tem que morrer. Até porque o que a gente mais faz no dia a dia É pecar. pecar, exatamente. Então, assim, ele vai falar, isso é pecado, é melhor que você se arrependa, tá bom? Não vai se arrepender? Beleza, só fica longe da minha família, não quero convivência, tá, não sei o quê. Não, e não é assim não, pô. Quer dizer, tem vários que eu quero Não, me arrepender, dependendo do pecado, né, também. Não, sim, claro. Tem pecado Assassino, que você acolhe, assassino. exatamente. Não, tem coisa que você vai acolher. Então, aí a sociedade foi criada, né, o Ocidente foi criada nessas ideias de que, pô, o seu inimigo você vai dar outra face. Não quer dizer que você vai ser um bundão, mas quer dizer que você vai tentar o perdão até o máximo, que você vai perdoar 70 vezes 7, que não sei o quê. Mas também a hora da espada, tem a hora que Jesus vai lá. Tem a hora que o cara tem a não hora- quer, ele não tá tentando, não é outra face que você tá, ele quer tirar a tua face. exatamente. Ele não Arrancar quer te dar um sua- tapa no lado direito da face, ele quer arrancar a sua cabeça. Aliás, que é uma das coisas mais complicadas, né? Esse trecho aí tem bastante discussão a respeito. Mas o que eu quero dizer, assim, é o cristianismo que aceitou, cara, quando você vai lendo... Aliás, o Antigo Testamento tem muita coisa quando fala de... Isso me irrita, cara, quando fala de escravos, né? Você vai ter que dar o domingo pro seu escravo. Essa semana, fim de semana... Na verdade, o sábado no antigo. o sábado, né? Exatamente. O sábado não é só você que vai descansar. É você, os seus escravos, olha só, eles estão apoiando que tem escravo. Cara, ter escravo era a vida. Ele está falando justamente que você não pode Era abusar como do ter seu uma escravo. empregada doméstica. Ele só não está era igualando... exatamente. Ele estava igualando você ao seu escravo, deixando vocês mais próximos. Sim, né? exatamente. Tipo, não afastando. E conforme foi passando, chega até Cristo que fala, não, todo mundo é igual. Se você for escravo, se você for
Todos são filhos de Deus. Se arrepender, se aceitar Jesus, se aceitar Deus, serão aceitos de volta. Então, assim, o que essa galerinha não percebe, que agora tá com esse papinho que tá cada vez maior, do tipo, estou com medo do extremismo cristão, religioso. Cara, é isso que faz você ter o cabelo verde, bicho. Não fosse o extremismo, o radicalismo cristão religioso, tu tava ainda, se você fosse Fala mulher... lá pro Mohamed o que ia você ser quer deixar, apedrejada, que você quer deixar exatamente. seu sovaquinho peludo. Fala pra ele, pro teu marido. Então, Não, se bem que a mulher do cuspindo Mohamed deixa. A mulher do Mohamed? pode? Deixa. Pô, o sovaco peludo. Ah, bom, gente. Já cometi um erro. Não, mas o que eu quero, eu fico muito puto com ingratidão e cuspir no prato que... Esses caras estão cuspindo no prato que comeu. E vão tomar a apedrejada de Mohamed lá, Puta, isso aí é melhor cortar, peraí. Vão tomar a apedrejada dos caras lá do Hamas, porque é ignorante, por pura ignorância e por pura ingratidão. Que o cristão tá aqui te acolhendo, te abraçando, pega a prostituta na rua, fala, vem cá, vem pra igreja. Pega o bebê abandonado, fala, vem Pega cá. a prostituta na rua, outro corte. É isso. O cristão pega a prostituta na rua. O Luigi fazia isso antes de se converter. Pegava também, mas aí para outras coisas. Não, levava para casa, era Pô, fofinho. ajoelhava. Queria casar. Vou te tirar desse lugar. Eu ouvi muito isso. Mas olha só, o que esses caras não entendem, e talvez a gente esteja errando em contar, a gente compara a ausência do cristianismo com o surgimento da mulher suvacuda. E o problema quando você tira o cristianismo não é só a mulher suvacuda com o cabelo dourado. É o que acontece hoje na sociedade. É o padrasto que foi preso ontem porque estuprava a enteada de 13 anos com a anuência da mãe. É o garoto que matou os filhos, o garoto que matou os pais por causa do celular. Entendeu? E ficou com o corpo no final de semana. Então, a ausência desse cristianismo, ela não é apenas uma questão de rebelião relativa à moral. Agora eu tô com cabelo rosa, eu desafio o Papa, entendeu? Eu desafio o pastor, porque agora eu não raspo mais o sovaco. Até porque isso aí é pueril, né? Não é isso que a gente ataca. Não é isso contra isso que a gente é contra. Não é isso que a gente é contra. É porque o que vira a sociedade, e não é o que apenas agora que a gente está falando, não é apenas do campo das ideias, é o que está acontecendo. O cara olha para o lado e fala, cara, de onde veio essa barbárie que a gente não viu a esse ponto de uma mãe permitir que o padrasto, com a anuência dela, violente a sua filha. Pô, aquela história da Didia, da mulherzinha lá do boi, que, a avó, a mãe da Didia dava droga pra avó, matou provavelmente a avó, não sei como é que ficou essa história. A filha teve uma overdose e tem vídeo hoje, cara, eu vi um vídeo, Mundo Cão Total, a mãe filmando os dois filhos, a Didia e o irmão, completamente chapada, e ela fala, não, porque eu pus aqui, você tomou 3 seringuinhas, tá aí, de bobeira, coisa desse jeito, kkk. Aí mostra a cara dela, ela é aquela tia, já mais que tia, já é vó, com roupinha curta, tentando ser gostosa. Cara, tudo isso é ausência de Deus, ausência de Cristo, ausência de... Exatamente. Isso sim é o pior. Não é a menina de cabelo vermelho, a gente sacaneia, mas só sacaneia. É uma sacanagem para provocação. Isso é só para fazer a bullying. Turminha do Leblon, a turminha da Vila Madalena, acha que tirar o cristianismo é simplesmente eles poderem fazer as farras deles que eles estão querendo. O que eles não entendem é que determinados lugares isso vai para um nível porque eles aqui, eles têm acesso ao corpo do cristianismo, a moralidade mais profunda. Se você cessa esse acesso em outros lugares, isso vai descambar para a bestialidade pura, que é o que o Arthur está falando. O moleque que mata os pais e larga os pais. Ele acha que ele ficou impressionado. Como é que vocês vão me prender? Eu sou menor. Quer dizer, essa foi a indignação dele. Quer dizer, esse menino perdeu... não tem nenhum fio de esperança. E você tem a aberração das violências físicas e você tem a aberração que eu chamo da violência da alma, que é uma coisa que é violenta, que é o seguinte, por exemplo, eu mandei isso num grupo para várias pessoas que não são cristãs, que são amigos, etc.
E os caras começaram a ficar passando mal com isso também, ficaram chocados. Mas por quê? Porque a base da sociedade Exato, moral deles que eles exato, negam é cristã. Sim. Que é um caso exato. de um americano, acho que é americano, mas foi um estrangeiro, posso estar enganado, mas um estrangeiro. Com certeza russo não foi. Pronto. Propaganda. Não, mas foi um estrangeiro. Foi um estrangeiro, coitado, isso é ruim. Que era o pai que acabou indo para uma clínica, deprimido e tal, análise, porque ele descobriu que ele seguia sim. o OnlyFans da filha. Porra, ele não você sabia. imagina, Seguia o o quê? cara se O OnlyFans da masturbou filha, só que ele Ah, não o sabia, porque OnlyFans não da filha. aparecia. O cara não mostrava tá. o rosto. Então, ele viu a filha pelada, se masturbava, pagava. Quer dizer, olha o nível da doença, quando a gente fala do pecado, do efeito do pecado, o cara claro. tem pornografia e etc. E veja, agora eu quero fazer um contraponto aqui. Isso não quer dizer que não exista cristãos que vejam pornografia, são caras que também. Não é que não existe cristãos não? perfeitos, é que Ah, estão sim. também sofrendo. Não sei, mas é porque o nosso público, né? Assim, Sim. são pessoas que também precisam de Porra, ajuda. bicho, Que deixa quando eu ir embora, então. acontece, o cara fala. Não, porque quando acontece, o cara fala, lá, tá vendo mais vocês? Sim, mas não tá falando que os caras, nossos irmãos, a gente mesmo não peque. A gente tá falando que é uma doença, que todo mundo tem que se ajudar a tratar e só Cristo pode A resolver. curar isso. Cara, Só que é muito triste, porque aí o cara fala, cara, aí mesmo não cristão fala, pô, o cara ficou se masturbando pra filha. Ah. Quer dizer, Agora você vai me desculpar, não vem passar esse paninho pra russo, não. Porque é um dos maiores produtores peraí, fia eu não daí, passei não vem não, com eu esse fiz uma piada. Daí não, fala fez daí. piada passei não, pano, eu conheço eu você, fiz uma rapaz. piada. Eu conheço. fiz Letícia uma Catel me piada porque alertou de minha- você, rapaz. Você tá pensando o quê? pode crer. Temos nossos vem informantes fiz aqui. uma piada o russo não faz baseado, isso, se ferrar. entendeu? Não, ele fala. Cara, Não, mas eu preciso receber meu Pix. Caiu hoje o Pix, por isso que ele tá assim. boa. Não, mas pô, tem que fazer valer a pena o serviço. Mas isso é importante. Acho que boa parte dos nossos ouvintes aqui são Sim, cristãos, eles sim. sabem disso, mas para os que não são, é justamente isso que você falou. Não é que a gente não faz cagada, ao contrário, a gente vai todo domingo na missa ouvir que, ó, essa semana você pecou, muito ou pouco, porque a gente sabe que você pecou. Tipo, Eu só faço isso. a questão é o quão foi o pecado e quanto foi, se foi muito ou pouco. Mas, então, tanto é que já no começo já pede perdão, a primeira coisa da missa é você pedir perdão pelos pecados, né? E se você não confessou, no caso do cristianismo, no caso do catolicismo, algum pecado grave, você não pode nem comungar. Então, a gente leva a sério essa coisa de que todo mundo é Você sabe, um dos motivos que eu venho fazer esse programa é porque dizem que o pecado, quando você confessa em público, você tem mais chance ainda de ser perdoado. Né? Aí você fica falando. Então eu fico falando, não vou na missa, eu faço tudo errado, velho. Tô fazendo tudo errado. Então, por favor, meu Deus, me ajuda aí. Eu tô falando pra todo mundo. mais público. Mais público. O público, eu achei que não. No passado você tinha confessado em público, inclusive, no passado, lá nos princípios. Pô, isso deve ser muito interessante. Todo mundo ia pra missa só pra ouvir. Pô, devia ter fila. Hoje tem confissão do Carlão, hein? Caraca, hoje vai ser bom. Ou da fulana. Eu tô fazendo aqui, eu não tô confessando os mais, mas enfim, né? Tô falando o principal, né? Nem na missa eu tenho ido. Voltando aqui, o problema, o que é o cristianismo pra gente? Além de Cristo salvar mesmo como pessoa, é uma relação entre nós e Cristo. A gente tenta o máximo possível. Mas fora isso, vamos mesmo tirando a parte teológica, espiritual da coisa, você tem uma regra que você sabe que é a certa. Mesmo que você erre, você tem para onde voltar. Esses caras que estão soltos no mundo, quando acontece uma coisa dessa, pô, vi minha filha, mas por que estaria errado? Se você acredita que não tem uma regra moral, qual é? O que diz que aquilo é errado? O cara pira além da piração porque ele não tem nem para onde voltar. O cara não tem o retorno. E quando a gente fala assim, ó, existe uma estrada aqui que a gente quer seguir, que a gente vai sair de vez em quando, todo mundo, porque a gente não é perfeito, o cara fala, mas você é radical. Essa estrada aí que você está falando é radicalismo, você tem que deixar isso aí mais livre. E aí vai deixando mais livre até acabar o cara matando o pai, a outra... em geral... Vai. Arthur vai falar, não? Não, ele já está na internet eu tenho OnlyFans. em geral eu percebo. Právida porno. Právida vídeo. Právida porno. Ex-právida. Vai lá. Vai lá, cara.
Uma coisa que pelo menos eu noto nas interações sociais que eu vivo, né? Que a pessoa, quando ela não é cristã, ou quando ela... sobretudo aqueles que gostam de dizer que são, né, Porque são só um acima. parênteses, eu conheço ateu que tem atitudes mais cristãs do que Não, muito cristão mas que eu assim, eu conheço. tô dizendo aqueles que gostam Sim, de se pavonear que superiores. como se fosse uma superioridade moral. Cara, não só ficam assustados, como assim, entram em desespero, por exemplo, se você ameaçar, gostei da sua irmã, vou lá em cima dela. O cara entra em parafuso, quer dizer, as regras são tão rígidas, né, para pessoas que não têm essa flexibilidade que o cristianismo oferece. Flexibilidade que eu digo assim, cara, você tem a chance de fazer a merda e poder se arrepender, não tem nada mais perfeito. Que o cara não consegue lidar com isso. O cara não consegue lidar com isso. Em várias outras coisas. Estou falando um exemplo micro, assim. Que é diferente a rigidez da radicalidade, né? Exato. Que é o cara rígido que quando sai um pouquinho ele quebra. Fica enlouquecido, cara. Fica enlouquecido. Então, e eu problema. Acho que é bem lembrado você falou isso, porque temos o Janjão, nosso ateu, que eu acho que já está saindo dessa história. Janjão tá com os... Cristo já levou, já. Tá com as 4 patas já dentro da... Cristo já levou, já. Da igreja. Mas ele sempre foi um cara assim, e é um dos caras mais corretos que eu conheço. Sim, assim, das pessoas em mais... vários sentidos, E generoso, né? generoso. Tem cara. várias coisas. Peraí, ele é que edita isso aqui, né? Por isso que a gente elogia. Então corta isso aí. Não. Tô brincando. Não é ele que edita. Não, ele faz o áudio. Mas ele ouve tudo. Mas ele ouve tudo. Se eu falo uma coisa no final de um programa que não tem nada, ele fala, aquilo ali que você falou tá errado, hein? Sim, aquilo ali você precisa corrigir, aquilo ali. Então o Janjão... Mas assim, o Janjão é um exemplo, mas como ele tem vários. E o contrário também. Aqueles papa-óstia do que ficam apontando o fariseu, né? Exato. Fica apontando o dedo para todo mundo. Cristo De madrugada tá lá pulando a cerca, fazendo um monte de merda, entendeu? Não vê a trave no olho quando tem o cisco. Isso aí, Então, assim, a questão da radicalidade... Não é uma ciência exata, né? E do extremismo é assim, nós de extrema... que seríamos a extrema-direita... Nós de extrema inteligência... A gente não tá no mesmo lugar, por exemplo, que os caras que querem... o gay tem que morrer mesmo. Tem cara assim, a gente já viu gente assim. O outro tem que... Então, assim... Então, mas aí é o seguinte, enquanto o cara não mata o gay, ele não é de extrema direita. Não, eu acho que... Ele tem um discurso, de extremo. Um discurso de extremo. Não, mas aí mas assim, não dá para chamar Mas da mesma forma, o esquerdista que não mata também não é, então, de extrema. Né? Então, eu acho que não. Entendeu? Não, mas eu acho que extremismo, esse é o problema. A elasticidade que esse conceito de extremismo se tornou. Eu concordo com o que o Arthur falou. Não, incitar o ódio, por exemplo. Tem que matar gay. Isso é extremismo. Tudo bem. Ok. Botar bomba no metrô é extremismo. Mas eu digo, mesmo que você não bote, você defender isso, é extremo. Você pode até defender que o cara pode ter um discurso extremo. Você pode defender isso. O cara pode ter isso. Mas é extremo você falar, tem que matar o fulano de tal porque ele é tal coisa. Porque discordo que é diferente de uma questão que eu não concordo com a pena de morte, por exemplo, mas é diferente de, assim, um cara fez uma ação específica e aquilo poderia dar a pena de morte. Isso não é nem tão extremo. Isso, na verdade, o cara está falando, a pena para isso é um pouco maior do que o que eu acredito. Você entende? Existem certas coisas que você tem que optar. É um mal menor, até para o cara. Porque se você mantém esse cara vivo, ele vai entendeu? Não, é sério, não tô... Calma. Não, eu sei. Veja, as nuances. Depende do Aliás, que o cara isso é uma das teses... Não é o cara assim, o cara pensa errado, então vamos eliminar o cara porque ele peca menos. Não é isso. Porque o cara mata 7 crianças, degola 7 crianças. Desculpa, essa pessoa ela não tem condição. Ela não está no mesmo padrão moral de qualquer um de nós. Mesmo da Miriam Leitão, que fala que não está no padrão moral da Miriam Leitão, não está no padrão moral de gente que a gente gosta de manter uma certa distância. Então tem coisas que você precisa... Não, então, mas tudo está no campo da discussão razoável. Você tem que ter a razoabilidade. Se não tiver...
Mas o Olha, grande lance é que é. eles colocam esse cara que é realmente um extremo, que fala assim, tem que matar, não sei o quê, porque... Ou antissemita daqueles mais, né? Que é diferente também do cara que critica, por exemplo, alguma coisa do Netanyahu, ou o próprio Jorge Soros já chama antissemita, bota tudo no mesmo coisa. Não é, né? Mas que é diferente do cara que é antissemita mesmo, que tem. Só que isso é tido como um discurso extremo, e é mesmo. Só que quando vem o cara e fala, o que esse cara merece mesmo é uma pá, um fuzil, e uma, né, que nem exato, aquele cara da... exato, o Eu esqueci babaca lá, até esqueci o nome. Ele citando o Brecht, né? enfim. Ele falou que citou, Ele né? diz que é Brecht, não sei. Mas, independente disso, ele não é tido como um discurso de ódio pela imprensa, pelo não sei o quê. Quando o Hélio Schwarzman escreve um Fala artigo que- falando exato. porque eu quero que o Bolsonaro morra, isso não é um discurso é. de extrema, Não é Quando de jogam extrema. né? futebol Não é um com a extremista. cabeça, Jogar o futebol com a cabeça. Ou seja, O Arthur ia falar alguma coisa, ele Olha levantou só. a mão. Obrigado. Mas é o seguinte, eu vejo, eu posso dar até exemplos recentes que tem um teórico e tem um prático. O teórico fala isso, que o discurso de ódio, que é diferente do questão de incitação ao Sim, suicídio sim. e tal, o de ódio, você tem que falar de um crime que seja, de uma conduta que seja crime, então você tem de fato ter uma conduta que seja crime e que seja possível de executar. Aí é uma causa, foi até naquele jornal português, aquela coluna Sim. lá que eu mandei para vocês, o cara Sim. define isso muito bem. Se não, o cara tá na liberdade de expressão dele, por mais que ofenda. E eu Sim. digo isso até agora de cadeira. Porque quando teve aí aquela treta lá com a Letícia, você brincou e tal, veio aí uns apitos de cachorro, veio aqui no meu Instagram, não sei o quê, e tem um cara lá que escreveu, né? Você é um cara vil, canalha, mentiroso, tem que morrer, não sei o quê. Não falou mesmo tem que morrer, mas canalha, vil, mentiroso, uma coisa assim. Cara, eu, na boa, assim, você poderia, na cabeça da esquerda, por exemplo, de alguns caras, isso seria indução de um discurso de ódio, porque Sim. o cara, não dele, porque óbvio, apitou o cachorro, o cara ficou na pilha, não tem nada a ver com isso, e o cara vai e descarrega um sentimento, né, em cima de alguém. Eu não concordo, eu acho que isso é liberdade de expressão, por mais que o cara esteja xingando, nem sabe o que esteja falando, é um direito dele. Que é Entendeu? Eu acho diferente que é um dele direito. te mandar um inbox e falar assim, eu sei onde sua filha estuda e eu vou Isso, aí é ameaça. Aí já é entendeu? ameaça. Exatamente. Já Aí é um o cara tem crime que ser possível. preso. Porque ele está dizendo o seguinte, eu sei que ela estuda no colégio tal, na rua tal. Então o cara É. já não está mais apenas no ramo da abstração, ele está ali, de fato, começando de um crime que é possível. Então ele tem que ser, cara, esse cara está me ameaçando. Outra Ou coisa. tá dizendo, entendeu? Outra coisa importante Agora- nesse caso aí, se é a mesma coisa, falando exatamente as mesmas palavras, mas é a Miriam Leitão, ou se é o jornal da Globo, é outro também patamar, porque aí tá pegando a sua, né, isso também é importante porque as Não pessoas não entendi. entendem. Uma coisa é um comentário de um cara, isso não vai Como mudar assim? a sua reputação pública, porque um cara com 6 Não, seguidores até melhorou. às vezes até melhor. Vindo de onde veio, até melhorou. Porra, Agora, se sai na capa do UOL, Fulano é canalha. Arthur canalha viu, não sei o quê. Aí você tem o direito de. não, de mas aí, processar. então, Claro, aí entra Mas no... veja, porque ele é uma instituição. Aí é calúnia. Ali é uma instituição, é uma calúnia, é uma instituição que teoricamente tem credibilidade. tal. Exatamente. que Agora, precisaria- o melhor exemplo para mim desse negócio porque da assimetria foi o que aconteceu com o Zizek. O Zizek, ele já falou umas 2, 3 vezes na televisão, em entrevistas, e ele não foi derrubado, não foi cancelado, não foi perseguido. Um conceito, uma análise dele, puramente dele, que é forte, ainda mais para os nossos padrões brasileiros de sensibilidade alta. Ele fala que Gandhi foi muito mais violento do que o Hitler, do que o Bigodinho. Então, ele fala, procure no Google a entrevista, ele fala várias vezes, porque ele fala que o Gandhi promoveu uma revolução que ia durar algumas décadas e que provocou, ao longo do tempo, muito mais conflitos e mortes do que o Bigode. Então ele fala isso, cara. E aí ele faz isso na televisão. E você veja a liberdade de expressão do cara que tem algumas televisões que ele dá essa entrevista na Europa, que entendem que, por mais absurda que seja essa ideia dele, ele tem o direito de falar e colocar, entende? Uhum. E aqui no Brasil, se esse cara, veja bem, se fosse o Olavo falar isso, Porra, eu pedi a pena de morte. Então- Eu pedi a pena de morte.
Pô, exatamente. Olha, Ia eu nem ser vou longe, assim. hein? Eu vou mais perto. Se o Jordan Peterson falar isso, e eles sabem que o Jordan Peterson é um cara que a direita gosta no Brasil, eles já vão cancelar aqui, Sim. entendeu? O, O Sim. Zizek não é cancelado porque ele é um ídolo da esquerda. Marxista. o que ele está falando, por exemplo, no caso dele, Declarado. que ele sofreu de um cara só, que é a mesma coisa, por exemplo, quando a própria Michele Prado Sim. publica um artigo absolutamente fantasioso, mentiroso, e as pessoas vão lá e começam a Sim. criticar. E aí, o que a imprensa chama? De ataque. Está Isso. sendo atacada. Quer dizer, Não é o crítica. direito, Em grupo, o, né? o ainda. direito da pessoa escrever um absurdo, uma barbaridade num órgão público Se sobrepõe. tem que ser inviolável, não pode ser atacado, não pode ser coisa. Eu acho que o que ele falou eu jamais vou processar, o cara fica me xingando, porque às vezes você não sabe quem é, a pessoa está lá, a única Coitado, descarga né? Normalmente é um dela, não importa, né? A única descarga dela é essa, o cara precisa lá estar dando a opinião dele, entendeu? Mostrando que ele é importante para o mundo. Cara, que bom, seja, faça bom uso. Infelizmente não está Não, fazendo. e se você tá, Carlão? Se É? você tá no discurso público, você tá sujeito Exato, a certos claro, ataques, você você corre tá esse sujeito risco. ao ataque mesmo, ao Claro. embate, tá tudo bem, cara. E é do Exato. jogo, entende? Agora, Outra coisa importante aí. eu tô dizendo o seguinte, que como essas coisas são assimétricas, entendeu? Exato. É uma coisa bem diferente você pegar um cara como a gente faz aqui, Miriam Leitão, os caras que já estão no debate público Sim. e estão falando bobagem, a gente vai atacar as bobagens que eu falo, nunca a gente Não, vai dizer aqui, sim. meu, pega lá na rua e enche de porrada. Jamais, Jamais, jamais. imagina. Então, A assim, gente tá dando muito exemplo assim, os caras se fizer corte disso aí, ferrou, né? mas aí, porra. E aí mas é diferente do que aconteceu, por exemplo, com aquele site da Mind, o Choquei, essas porra, Sim. que chegou, pegou uma menina Ali que foi era uma uma menina indução, ali que foi uma não tava no É. debate público, era uma menina que estava ali e Pessoa começaram como Atacaram a menina E de você uma não forma sabe, uma pessoa covarde. no Twitter, eu mesmo, volta e meia, já até tretei no Twitter, mas de vez em quando eu falo, caraca. Já até tretei. Não, mas faz tempo que eu não... Mas assim, eu evito hoje mais ainda, mas eu já várias vezes me peguei no meio da treta e falo, caraca, se essa pessoa é uma puta deprimida, que tá ali numa pior fase da vida dela e tá lá, entendeu? Um pouco dessa compaixão também para falar. Aliás, o Brasileirinhos, né, qual é o Elton, tem um texto muito bom que virou vídeo, que é o Não Tenhais Medo. Sim. Procurem esse vídeo, que é um negócio muito legal para falar disso. Às vezes você deixa se levar para um negócio e do outro lado tem uma pessoa, cara, que merece sua compaixão, merece seu amor, porque Cristo também falou, inclusive, para amar os inimigos. Imagina uma pessoa coitada que está lá, deprimida, só te xingando porque não sabe direito, né? Enfim. Eu acho que, né? Exato. Encerramos o assunto? Acho que já esgotamos mais um tema. Esgotamos. Assim, tem a posse da própria amígdala, né? Não deixa ela ser sequestrada por discursos idiotas de todos os lados, de ambos os lados. Sim, né? sim. Tem um pouco de razão mais do que emoção. Esse é o problema, né? Olha, foi um programa extremamente interessante. Né? Mas, não, a piada foi o extremamente. Eu sei. Entendi. Então tá bom. Então, até amanhã, pessoal. Você viu o que é a falta de Deus no... Essa despedida extremamente assim, eufórica, com essa despedida a gente pode ir embora. Você vê que dá a hora do remedinho, né? É isso aí, então. Beleza. Arthur, bom descanso, durma bem. Até amanhã, se quiser. Até amanhã. Até amanhã. Você volta quando pro Bananão? Volto terça-feira. Terça-feira, eu chego terça-feira. Saio daqui... não, perdão. Saio terça-noite e chego quarta no meio do dia. Bom, mas você como agente russo, você pode falar esses horários assim? Deve ser mentira. Né? Ele tá mentindo, ele tá despistando. Eu comecei a fazer um vlog a pedido de 2, 3 pessoas que me seguem no Instagram, porque meu público é gigante, então os 2, 3 que pediram, eu vou fazer então, mas pediram mesmo. Né? Aí eu falei, vou fazer, mãe, comecei a mostrar a cidade e tal. Aí eu pensei em criar um personagem, eu até procurei aqui como é que escreve, achei,
como é que escreve Manuel em russo. Aí eu pensei em fazer um espião Manuel, o espião russo, aquele que posta tudo no Instagram. Manuel. Perfeito, cara. Manuel, o espião russo. O nome já é perfeito, nem procura a tradução, usa Manuel mesmo. Manuel, não, o que espião. tradução? Eu botei espião Manuel russo, em russo. Achei Manuel em russo, achei Manuel como é que escreve. Não, botei Manuel, assim, em português fica mais engraçado. Manuel, o aí, espião Manuel russo. Love, Manuel Witt. Manuel Esse, Witt. pô, o espião Manuelovich. russo. Espião, Perfeito. o espião russo, entendeu? E aí ele mostra a reunião, faz live com reunião, né? Isso. Isso. Reunião aqui Estamos com o Dudinho, decidindo então, agora qual vai ser a secreta. estratégia. Quando vamos lançar a bomba? Aliás, Aí. sou um baita de um personagem. Bom personagem. Isso aí. Muito bem. Muito Obrigado, Arthur. Nos vemos no E eu vou próximo. contar uma história rápida, que é engraçada, que os nossos filhos acompanham tudo, né? Hoje em dia, muito mais que a gente. Sim. Aí eu tava em casa outro dia, do dia que teve uma dessas tretas, aí a minha mulher falou assim, peraí, que o papai de vocês tá ocupado aqui hoje, não sei o quê. Aí minha filha falou assim, não, tá nada, ele tá tretando no Instagram lá, porque chamaram ele de espião russo. Aí minha mulher falou, de onde saiu essa merda? O que aconteceu? Que eu fui trabalhar e voltei e você virou espião russo. Bom, é um bom espião, porque ela não sabia de nada, né? Pois pô? é. Porra, É isso, olha. Aí, ó. Manuel Love, Manovich, Manuel o nosso espião português. Muito bem. Manuelovich. Valeu, meu querido. Valeu, Valeu. meus queridos, todos aqui que Valeu, estão nos pessoal. assistindo. Todos. Foi muito um Tchau, prazer estar tchau. com vocês.